Por que será que em alguns momentos de nossas vidas nos pegamos pensando: por que é que eu faço tudo certinho, mas a minha vida não evolui? Por que eu estou fazendo tudo conforme manda o figurino, vamos dizer assim, e mesmo assim parece que a minha vida está estagnada? Eu trouxe um verso hoje no capítulo 12 para que a gente possa refletir um pouco a respeito disso, e que desde ontem que vem à minha mente esse primeiro verso, e eu tenho tirado muitas boas reflexões e eu queria compartilhar com vocês a respeito disso. Vamos ler o que é que o capítulo 12 está nos falando, versículo 1 mais precisamente, mas eu vou ler do 1 ao 3, que nos diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu comecei a refletir a respeito desse verso, principalmente o verso de número 1, que diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. São três coisas que ele está mandando Abraão fazer. E vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Se você parar para analisar isso, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, Deus deu uma ordem a Abraão, inclusive ele pode estar falando com você, já falou comigo, pode inclusive estar falando comigo nesse exato momento, querendo me mostrar alguma coisa, e eu tenho refletido bastante a respeito disso, e por esse motivo que eu vim compartilhar. Em muitos casos de nossas vidas, a gente está em ambientes que já deveríamos ter saído, e por esse motivo a gente está estagnado. Ambientes que não colaboram para o nosso crescimento. Isso é independente do local. Pode ser casa dos pais, pode ser no meio de parentes ou no meio de pessoas que não nos traz nenhum tipo de acréscimo, que não nos acrescentem absolutamente nada e nem nos faz evoluir. E aí eu comecei a parar para comparar isso que Deus mandou para Abraão. Então ele dá 3 ordens. Saia da sua terra, do local em que ele vivia, que inclusive ele já estava muito confortável do jeito que ele estava, certo? Do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais. Será que em algum momento Deus já conversou com você, já falou para você, já te mostrou, assim como ele já me mostrou, que era de fato necessário você se afastar de determinados ambientes, se afastar de determinadas pessoas para que você pudesse evoluir, para que você pudesse crescer? Inclusive, talvez essa sensação de estagnação que você está passando nesse momento possa ser justamente por isso. E se você parar para analisar, Abraão simplesmente obedeceu. Só que nesse meio caminho aí, ele obedeceu não de forma completa. Ele obedeceu, mas com uma condição. Ele quem colocou essa condição. Talvez você tenha obedecido aquilo que Deus te mandou fazer. Você teve alguma vontade de sair de um ambiente X, mas você fez como Abraão fez. Ao invés de sair de toda a parentela, ele vai e leva o sobrinho, que é Ló. Certo? E se você parar para ler todo esse capítulo e o capítulo posterior a esse, você vai ver que Deus só entregou a ele a bênção depois que houve a separação total, que foi de fato a separação com Ló. Mas voltando à nossa reflexão, alguns ambientes ou algumas condições que a gente coloca, mesmo querendo obedecer, mas a gente vai impor alguma condição. Não, eu vou sair da casa do meu pai, mas eu vou sair de tal forma. Eu vou sair do meio desse, eu vou sair desse ambiente, mas eu vou fazer tal coisa para que eu me sinta mais confortável. E aí você não consegue obedecer de forma total. Então é preciso analisar o que é que está acontecendo agora, o que é que você talvez tenha feito, não estou dizendo que você fez, mas que talvez você tenha feito sem perceber e que por isso também pode estar travando. Então, o primeiro ponto é você de fato obedecer de forma total para que você consiga obter a bênção. Se eu vou sair do ambiente e me afastar das pessoas, eu não posso levar ninguém comigo. Existem pessoas que precisam sair do teu convívio para que você consiga crescer. E não adianta trazer aquelas pessoas que Deus já afastou de você, porque aí você vai atrasar ainda mais a sua bênção. Existem ambientes que é necessário que você se afaste para que você possa crescer, pois as pessoas que estão ao redor e o ambiente não favorece o teu crescimento.
ou até pode estar prejudicando aquilo que você já tem, tudo aquilo que você já fez. Isso acontece bastante e é independente do local. Veja que o comando de Deus foi para sair do ambiente da sua terra, da casa dos seus pais e do meio dos seus parentes. Então esse seria o primeiro ponto. Analise o ambiente em que você está inserido e veja se não há nenhum tipo de relacionamento tóxico, não há nenhum tipo de condição que está fazendo com que você fique paralisado. Segundo ponto é você ter fé e confiança naquilo que Deus está te mandando fazer. Por quê? Ele fala assim: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não fala para Abraão qual é a terra que ele precisa ir. Ele só diz: vá. E no caminho eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Então ele confiou, ele teve fé e foi. Simplesmente foi. Muitas vezes a gente tem medo de seguir aquilo que Deus está falando. Muitas vezes Deus está colocando na nossa mente ideias, colocando projetos e a gente fica com medo de fazer porque a nossa condição atual não nos permite fazer. Essa é a realidade. Mas se ele está mandando fazer, é porque ele vai prover, independente da sua condição atual. Se você precisa de recursos financeiros para fazer, mas ele te mandou, só vai. E ele vai prover no meio do caminho. Porque o que ele quer é a sua obediência, a sua confiança. Se você confiar, ele vai fazer, ele vai prover. É o famoso coloca o pé que ele vai colocar o chão. É assim que funciona. É você de fato ter fé que vai acontecer, mesmo sem saber para onde você vai, sem saber se vai ter recurso ou não. É só seguir. Essa é a realidade. Então Abraão só confiou e foi. E no meio do caminho Deus falou: e você? Será que você está de fato confiando naquilo que Deus já tem colocado no teu coração, na tua mente, os projetos que ele tem te dado, as ideias que ele tem te dado, e você fica com medo de fazer ou de ir ou de realizar porque a sua condição atual não te permite? Mas quando é que você vai saber que vai de fato acontecer ou não, se você não fizer, se você não confiar? Então tem que dar um passo de fé para saber se vai acontecer ou não. O máximo que pode acontecer é não dar certo e você voltar para o ponto em que você está. Mas você só vai saber se você confiar. E eu garanto para você que se você confiar na direção de Deus, não numa ideia sua, não num sonho que você tem, e se por um acaso você tem, não tem nada de errado com isso. Coloque nas mãos de Deus, peça a Ele discernimento e veja se é isso que Ele quer para você. Peça para que Ele lhe mostre se de fato o que está na sua mente é uma ideia sua ou é uma ideia dele, é um projeto seu ou um projeto dele. Faça a prova com Deus e Ele vai lhe mostrar se de fato é para você fazer ou não. Se a gente começar a refletir muito do que tem na Bíblia e colocar no nosso dia a dia, é Deus falando para a gente que está conosco a todos os momentos. Do mesmo jeito que ele esteve com o povo de Israel, ele está conosco. Só que, infelizmente, vai depender do nosso comportamento. Em muitos momentos, o povo de Israel foi desobediente, foi murmurador, reclamou de tudo. Mas e você? Como é que você vai se comportar? Como é que você vai agir? Então depende da nossa confiança, depende da nossa fé em Deus. Se Ele colocou o projeto na nossa mente, vamos conversar, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele prove. E em muitos casos Ele não vai provar. Ele só colocou na tua mente a ideia e quer ver se você de fato tem confiança naquilo que Ele colocou na sua mente e no seu coração. Se não é um sonho seu, se nunca foi uma vontade sua e chegou à sua mente uma coisa que vai beneficiar você e outras pessoas, consequentemente é uma ideia de Deus. Esse canal, por exemplo, esse é um testemunho real em que eu não tinha a pretensão de criar um canal para falar da palavra de Deus. De forma nenhuma, até porque eu não sou teólogo, estou em processo de aprendizado, certo? Fazendo, logicamente, cursos e estudando a palavra, mas eu não tinha a pretensão de falar a palavra de Deus, principalmente em público, como eu estou fazendo, e realmente para qualquer pessoa ver, independente de ter um conhecimento teológico ou não. E chegou à minha mente uma ideia de fazer esse canal. Só que eu relutei bastante e pedi muito discernimento a Deus para, de fato, saber se era uma ideia dele. Mas se você parar para analisar, com certeza era uma ideia dele. Mas eu passei muito tempo relutando para fazer isso, até de fato tomar a decisão de fazer.
certo? Então, eu mesmo comecei a me rebaixar, mas será que eu tenho potencial, capacidade? Será que eu de fato vou saber falar a respeito da palavra de Deus? Mas, se ele deu a ordem, com certeza ele vai capacitar para isso. E, graças à misericórdia e ao favor e à bondade dele, ele tem me capacitado para falar a respeito da sua palavra. E eu espero estar ajudando pessoas a entenderem isso. Mas pare para pensar, é uma ideia que não ia prejudicar ninguém. Eu iria falar da palavra de Deus e não foi uma ideia minha, nem era um sonho meu. Já tinha um canal de outras coisas a respeito do meu trabalho, mas a respeito da palavra de Deus eu nunca tive esse interesse, na realidade, esse desejo de fazer, até por achar que eu era totalmente limitado, certo? E que não teria, talvez, a capacidade de falar da palavra de Deus. E aí eu fiz a prova com ele, pedi discernimento, pedi para que ele me mostrasse se de fato era para eu fazer ou não. E em um dos cultos em minha igreja, o pastor falou uma coisa que de fato abriu a minha mente completamente. E eu hoje faço esse trabalho aqui totalmente gratuito, certo? Para passar a palavra de Deus, assim como ele tem revelado a mim, da forma que ele tem me ensinado. E sempre ao final de todas as reflexões, eu peço para que as pessoas, assim como eu, pessoas comuns que têm estudado a palavra de Deus, deixe aquele aprendizado que você tem tido com o estudo da palavra, para que a gente possa aprender ainda mais. Então esse aqui foi um direcionamento que de fato eu não tinha em mente, não tinha sonho, e chegou à minha mente e eu fui perguntar a Deus se era para fazer isso mesmo ou não, por conta das minhas limitações, né, com relação ao conhecimento de forma ampla e complexa da palavra, certo? Mais aprofundada da palavra. Mas independente disso, eu entendi que quando ele manda fazer, ele vai capacitar, independente de qualquer coisa. Então hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho e toda a honra e toda a glória é sempre dele, porque eu nunca me achei capaz para fazer esse trabalho, mas ele é quem tem me capacitado para falar a respeito da palavra dele. Então é só confiar. E ele vai fazer, assim como ele fez comigo, não só com relação a esse canal, mas com relação a várias outras coisas da minha vida, tanto na minha vida familiar quanto na minha vida profissional, que inclusive tem aparecido outros desafios que ele tem falado através da minha própria esposa, e eu às vezes fico pensando, e essa palavra com certeza foi mais uma chave que ele tem colocado na minha mente para me mostrar que de fato eu preciso dar mais um passo de fé. E eu irei fazer. Por isso que eu estou trazendo essa reflexão para você. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que tem ambientes que podem estar te paralisando e pessoas podem estar te atrasando, certo? Ao invés dessas pessoas estarem contribuindo para o teu crescimento, elas estão atrasando o teu processo. Independente de ser pai, mãe, de ser tio, tia, enfim, independente de qualquer que seja a pessoa. Você precisa começar a analisar o contexto em que você está inserido no momento e refletir se de fato vale a pena para você ou não. Conversar com Deus. Põe teus joelhos no chão, ora a Deus, pergunta a Ele o que é que de fato Ele quer para você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus respondeu, confia, só vai e faz. Porque no meio do caminho ele vai te dizer como é que ele quer que faça, vai prover os recursos que são necessários para isso, certo? E vai te direcionar. E terceiro ponto, ele vai proteger. Se você parar para analisar, ele mostra aqui, inclusive no verso 3, ele fala o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é a proteção. Independente do que as pessoas vão falar ou pensar, aqueles que estiverem a teu favor serão agraciados e abençoados por aquilo que você está fazendo. E aqueles que estiverem contra você, deixa que Deus vai fazer o trabalho dele. Não tem que estar se justificando, se vingando, nada disso. Deixa que Deus vai fazer. Ele vai te proteger no meio do caminho. Se foi uma ideia dele, se é um projeto dele de fato, ele vai cumprir todas as etapas. Basta que você obedeça de forma integral, confie no que ele mandou fazer e a proteção deixa que ele vai te dar. Então essa foi a reflexão que eu queria trazer hoje, porque isso tem martelado na minha cabeça desde ontem,
né? E eu tinha que trazer essa reflexão para que a gente pudesse crescer juntos, porque esse é o propósito do canal. Versos para a Vida é justamente trazer a Bíblia para o nosso cotidiano, para que a gente possa entender como aplicar a Bíblia no nosso dia a dia, mas sempre com a revelação de Deus e Ele nos mostrando o que de fato precisamos fazer. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor continue nos dando discernimento para que possamos continuar crescendo e entendendo o que de fato vem de Ti e separando tudo aquilo que é o nosso desejo. Nos mostra o que precisamos fazer para continuar nos Teus caminhos e nos enche com o pleno conhecimento da Tua vontade para que possamos compreender o que de fato precisamos fazer. Que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim sempre alinhado conforme a Tua vontade, seguindo os Teus caminhos para honrar, louvar o Teu santo nome. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. Compartilha com alguém que precisa refletir a respeito da vida que está estagnada e precisa crescer. Talvez esse conteúdo possa ajudar essa pessoa também. E se você tem aprendido e quer compartilhar conosco aquilo que Deus tem revelado a você, deixa nos comentários, para mim será um prazer aprender com tudo que Deus também tem te ensinado. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.